Olá, criancinhas lindas. Aqui quem fala é seu titio Rolando, seu professor de Humanidades. Muito obrigado pelos aplausos, mas vamos para a aula. Neste episódio, eu falarei para vocês sobre o primeiro conflito armado em escala planetária. Ou seja, preparem-se para mergulhar de cabeça na bagunça conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Já adianto um spoiler, tá? Este episódio está cheio de intrigas, alianças inacreditáveis, nacionalismo fervente e um arsenal de tecnologias letais. Então, coloque seus capacetes e entre nessas trincheiras, porque a ação está prestes a começar! Mas antes, vamos ao contexto. Tudo começou quando os alemães estavam se espalhando por toda a Europa e os vizinhos não estavam exatamente sorrindo. Otto von Bismarck estava no comando como primeiro-ministro do reino germânico mais poderoso na época, lá no século XIX. O nome desse reino era Prússia, e ele tinha um plano ardiloso. Primeiro, ele uniu os alemães sob o poderoso Kaiser prussiano. Detalhe aqui, Kaiser é só uma nomenclatura, tá? É como se a gente chamasse aqui no Brasil de imperador. Em alguns países a gente não fala imperador, fala um nome específico, uma palavra específica, tá bom? Voltando, em seguida, ele se tornou um mestre das alianças, fazendo amizade com russos, austríacos, italianos e, quem diria, até mesmo os ingleses. Mas então a rivalidade começou a ferver. Ingleses e franceses estavam competindo por territórios distantes, enquanto a Alemanha estava prestes a superar até mesmo os ingleses em poder econômico. As coisas estavam pegando fogo. Além disso, uma ideologia passou a dominar boa parte das pessoas daquela época. Tô falando do nacionalismo. O nacionalismo, bem, até tinha uma espécie de mantra que dizia que povos com a mesma língua e cultura mereciam seu próprio cantinho no mundo. E olha que isso estava deixando todos muito empolgados, tá? Mas espere, isso criou uma bagunça. O nacionalismo estava entrando em conflito com o imperialismo das grandes potências. Todos queriam uma fatia maior do bolo. Até que surge um problemão na região dos Balcãs, lá na Europa. E aqui é onde as coisas ficam realmente complicadas. Os Balcãs, uma região com mais diversidade cultural do que um buffet internacional, na época era uma região dominada pelo Império Otomano. Porém, todavia, quando o Império Otomano começou a fraquejar, os povos balcânicos decidiram que era hora de jogar o jogo da independência. Eles estavam muito influenciados pelo nacionalismo. Cada povo que vivia ali queria formar seu próprio país. E isso não agradou nada às grandes potências europeias. Até que a região da Bósnia foi tomada pelo Império Austro-Húngaro, tá? Foi tomada lá do Império Otomano. O problema é que a Sérvia também queria a Bósnia. Além disso, a Sérvia estava incentivando os povos que viviam ali a lutar para formar a Grande Sérvia, um reino que unisse todos os povos da região descendentes dos antigos eslavos. O que se sabe hoje em dia é que a Bósnia não ia ficar muito tempo nas mãos da Áustria-Hungria. Ela seria dada como presente de casamento para o filho do imperador da Áustria-Hungria, o senhor Francis Ferdinand, ou em português, Francisco Ferdinando. Até que se aproxima um dia fatídico. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia decidem fazer uma visita à capital da Bósnia, Sarajevo. E isso é aconselhado pelo pai para demonstrar poder aos novos súditos. Má ideia! A sociedade secreta financiada pelo governo da Sérvia, a Mão Negra, tinha outros planos. No dia da visita do Francisco Ferdinand, bem, melhor pra gente ficar mais fácil aqui da gente entender, eu vou chamar o Francisco Ferdinando de Chiquinho, tá? Vamos lá, o Chiquinho. No dia da visita do Chiquinho, ele resolveu fazer um desfile para todo mundo ver, ele e a esposa. Só que a Mão Negra tinha armado um atentado para matar os dois. Durante o desfile de carro, alguém da Mão Negra jogou uma granada no carro. Só que ela bateu no capô do carro da frente e foi parar debaixo do carro que vinha lá atrás. Houve uma explosão e o desfile foi interrompido. Todos correram para o hospital. Um tempo depois, o Chiquinho, ao invés de cancelar tudo, resolveu continuar com o desfile. Houve nova tentativa de assassinato, mas o agente da Mão Negra não conseguiu pegar a arma a tempo porque tinha muitas pessoas. Até que já quase no final do desfile, o carro onde estava o príncipe Chiquinho entrou na rua errada. E quem estava lá? Um jovem estudante membro da Mão Negra que, depois de se perder dos companheiros, estava indo para casa. Seu nome? Gravilo Principe.
Quando ele viu o príncipe Chiquinho, sacou sua arma e deu 2 tiros no peito dele e mais 2 na esposa dele. Depois disso, ele até tentou correr, mas a polícia não deixou e fez uma massagem bonita na cara dele. Parênteses aqui, qualquer coisa vocês procuram no Google lá como ficou a cara do Gravilo, tá? Enfim, a M já estava feita. Esse Helles estudante assassinou um membro da Casa Imperial. A Áustria-Hungria não ia deixar isso de graça e decidiu se vingar. Bem, as cartas estão na mesa. Aí vem outro problema. No começo desse episódio, falei da busca por territórios das grandes potências da época, não falei? Falei sim, tá, para de graça. Para tentar amenizar as coisas e se protegerem, esses países começaram a formar alianças de acordo com as suas conveniências. E essas alianças garantiam ajuda militar mútua em caso de agressão por um terceiro país. Por causa disso, a Sérvia peitava a Áustria-Hungria porque tinha aliança com a Rússia. E a Rússia fazia isso porque se considerava no direito, por ser a nação eslava mais poderosa, de proteger os outros povos irmãos. Então, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, porque esta não estava colaborando totalmente para solucionar a morte do príncipe Chiquinho. Por causa disso, a Rússia entra na briga em apoio aos sérvios. Agora vem a parte mais curiosa de todas. E a Alemanha, que não tinha nenhuma relação com a briga entre sérvios, austro-húngaros e russos, declara guerra à Rússia. Aff, mas por que ela fez isso? Aí voltamos ao começo deste episódio. Quando a Alemanha se unificou, ela se desenvolveu economicamente e militarmente. Ainda tinha outro problema, a França. A Alemanha se unificou dentro da França depois de uma guerra. Além disso, tomou territórios dos seus vizinhos franceses. Isso acabou gerando uma rivalidade muito forte entre eles. Além disso, ela não viu com bons olhos quando ingleses e franceses se entenderam depois de mais de 500 anos de rivalidades. Outro ponto, naquela época se acreditava que um país só poderia se desenvolver se possuísse áreas de influência ou outros territórios que fossem usados para seu desenvolvimento. Comparado à França, Inglaterra e Rússia, a Alemanha não tinha quase nada. Ou seja, o governo alemão acreditava que a guerra seria a única solução para o país continuar a se desenvolver. Aliás, o nacionalismo fez todos os lados pensarem que a guerra seria a solução e algo rápido, e para isso precisava vencer as maiores potências da época. E a treta nos Balcãs era a oportunidade perfeita para a Alemanha. Para vocês entenderem isso, sugiro assistir o filme disponível na Netflix, Nada de Novo no Front. E o outro lado foi pego de surpresa? Não é bem assim. França, Inglaterra e Rússia tinham feito uma aliança militar entre eles para poder peitar a Alemanha. Já esta se uniu com outros reinos historicamente poderosos da Europa, mas que estavam em decadência, Áustria-Hungria e Império Otomano. Bem, voltando aos acontecimentos quando a Alemanha resolveu se intrometer na treta lá nos Balcãs. Quando a Alemanha declarou guerra à Rússia, sabia que teria que declarar guerra à Inglaterra e França também. Nem se importou, cagou e partiu para o ataque. Só que a França e a Inglaterra não queriam se meter naquela treta, apesar de terem declarado guerra à Alemanha e seus aliados. A Alemanha não quis nem saber, partiu para o ataque, foi com tudo. Ela invade a Bélgica e Países Baixos, que no primeiro momento se declararam neutros, porque eles não queriam deixar as tropas alemãs invadir a França pelos seus territórios. Enfim, o começo foi avassalador, a Alemanha se virando bem na guerra até que a intensidade diminui. Diminui por quê? Começa a guerra de trincheiras. A guerra de trincheiras começa e todos estão se enterrando no chão. Viram o primeiro filme da Mulher Maravilha? Esse filme ele retrata bem esse momento da guerra, tá? A guerra de trincheiras. Mas com o tempo as coisas pioram. Novos inventos são colocados em prática. A ideia sempre foi acabar com a guerra o mais rápido possível. Metralhadoras, tanques, gases venenosos, aviões. A guerra aos poucos foi se tornando um espetáculo tecnológico sangrento. Até os submarinos alemães, os famosos U-Boats, entraram na briga, afundando navios mercantes e, de alguma forma, irritando os americanos o suficiente para trazê-los para a festa. Aqui cabe mais um parênteses. Os Estados Unidos não queriam se meter no conflito, pois consideravam... Eles até estavam gostando de jogar dos dois lados, tá? Era algo bom. Só que a coisa foi ficando insuportável e eles tinham que escolher um lado e agir. Acabaram escolhendo o lado da Rússia, França e Inglaterra. Só que a Rússia também estava na M, tá? Tava cheia de problemas sociais até que os comunistas tomam poder e saem da guerra. Enquanto isso, os americanos chegam à Europa armados até os dentes e com um grande espírito de competição. Bem coisa típica de americano, né? Vamos lá. E um novo fôlego para a guerra leva à reta final. Primeiro os otomanos jogam a toalha, depois o Império Austro-Húngaro também se rende.
A Alemanha é a última de pé, mas não por muito tempo. Os socialistas alemães, que estavam causando tumulto, tomam o poder, e o Kaiser alemão sai correndo para a Holanda. A guerra está oficialmente acabada? Mais ou menos, tá? Vai acabada não por muito tempo. Primeiro, tem que fazer uma negociação de paz, tá? Toda guerra para acabar deve haver negociações. Cada país negocia sua própria paz. O Império Austro-Húngaro se desfaz e surgem dezenas de países. O Império Otomano encolhe até sobrar o que é hoje a Turquia. E a Alemanha? Bem, esse caso foi mais pesado. A rendição alemã foi assinada dentro do Palácio de Versalhes, dentro da França. Os franceses estavam cheios de vingança. Existia um debate para saber o que a Alemanha iria perder. O governo americano, por exemplo, propôs que tudo voltasse como era antes da guerra, mas não foi ouvido. Os ingleses e franceses conseguiram impor algumas condições à Alemanha. Aí foi assinado o famoso Tratado de Versalhes, que entre as cláusulas era mais ou menos assim. Ele obrigava a Alemanha a devolver as regiões da Alsácia e Lorena à França. Proibiu que a Alemanha se unisse, formando uma grande Alemanha com a Áustria, tá? Que são dois países de cultura germânica comuns. Então esses dois não poderiam mais se unir. Parte do território alemão foi cedido à Polônia, incluindo uma saída para o mar. O exército alemão foi desarmado e reduzido a 100 mil homens, e sua marinha de guerra, tanques, aviões e artilharia pesada foram extintos, ou seja, deixaram a Alemanha sem nada. Além disso, tiveram que pagar uma quantia de indenização que faria até mesmo os ricos contarem moedas. Havia uma outra proposta elaborada pelo governo dos Estados Unidos que até foi colocada em prática. Foi a criação da Liga das Nações. A ideia era resolver, dentro dessa liga, um organismo internacional, todos os problemas mundiais através da diplomacia. No entanto, ela não teve vida longa. Por que ela não teve vida longa, prof? Só para fechar, ela não teve vida longa porque o órgão mais importante, o Conselho de Segurança, ficou muito vago. A ideia principal era dar para cada continente um assento. O assento das Américas seria dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não quis participar. Beleza. O Brasil reivindicou o assento das Américas para si, porque ele também participou do conflito. Tá? Mandou pouca gente, mas participou. Só que os europeus não quiseram dar essa vaga para o Brasil. Preferiram dar para os europeus. Deram para a Alemanha a vaga dos Estados Unidos. O Brasil não gostou nada disso e boicotou todas as decisões da Liga enquanto pôde. A ideia da Liga é todos os conflitos deveriam ser resolvidos de forma unânime, todo mundo deveria concordar. E o governo brasileiro, para protestar, boicotou todas as decisões da Liga. Enfim, né, acabou que não deu certo, mas lá na frente, esse Tratado de Versalhes e outras situações, as consequências dessa Primeira Guerra, vai dar pano para surgir uma outra ideologia que vai tocar o terror no planeta, o nazifascismo, o totalitarismo político, tá? Mas isso é assunto para outros episódios. Até lá, continuem estudando porque a história é mais empolgante do que qualquer série de TV ou filme, tá bom? Tchau! Ué!